Bom, acho que o motivo do interesse de vocês é que realmente todo mundo tem percebido que esse é um tema super quente, né? A biópsia líquida. E eu vou resumir. Bom, essa história começa, na verdade, em 1977. Foi a primeira demonstração de que pacientes com câncer, que são todos que estão daqui para cá, tinham quantidades aumentadas de DNA, aqui no caso ainda no soro. E aqui são pessoas normais, indivíduos saudáveis, sem câncer, que têm quantidades muito menores. Isso é uma simples mensuração da quantidade de DNA presente no soro por um método mais simples possível, como espectrofotometria. Então, isola o DNA e dosa. Então, a ideia era, e aqui você tem uma associação, aqui não está mostrada, mas quanto maior, mais avançado o tumor, mais metástase, você tinha mais DNA na corrente sanguínea dos pacientes. Curiosamente, esse dado ficou dormindo na literatura e a gente vai voltar para ele 20 anos depois. Mas, para que vocês percebam a beleza e a riqueza dessa história, a gente tem que partir de um conceito que eu acho que todo mundo que aqui tem na sala tem. Quando a gente quer isolar DNA do sangue, da onde a gente parte? De que parte do sangue a gente parte para isolar o DNA? Dos glóbulos. Muito bem. Conceitualmente, livro-texto, a gente vai aprender lá que todo o DNA que está no nosso sangue vem da camada leucocitária, que são as células nucleadas do nosso sangue. Hemácias são células sem núcleo, não tem DNA, então se a gente pegar só aqui, eu não vou conseguir isolar DNA. E o que nós estamos falando aqui é desta camada que se chama plasma, que até muito pouco tempo se acreditava que era um fluido super importante, eu vou mostrar um pouquinho para vocês disso, mas desprovido de ácido nucleico, porque o plasma não tem célula, portanto o plasma não tem ácido nucleico. E a primeira demonstração, então, de que havia sim ácido nucleico no plasma, e uma forma muito interessante, foi da identificação do DNA que vinha do feto em uma mulher grávida, que a gente chamou lá de sexagem fetal. Então, se eu tirar o plasma de uma mulher grávida, eu vou ter o DNA dela aqui presente, livre de células, então sempre cell-free DNA, mas o percentual desse cell-free DNA vem do feto. Tá? E com isso, se você fizer um teste de PCR, um teste de amplificação, para uma região pequenininha do cromossomo Y, eu consigo amplificar no sangue dessas 4 mulheres, no plasma dela, a sequência do cromossomo Y, eu sei que ela está grávida de um menino. E eu sei que essas 4 aqui estão grávidas de menina porque é uma ausência de amplificação. Então, a menina, eu não consigo detectar nada que é da menina, a princípio, porque tanto a mãe quanto a menina têm 2 cromossomos X. E eu tenho certeza que a mãe não tem cromossomo Y. Então, esses testes não invasivos, eu tenho que saber, a princípio, a genética da mãe e aquilo que a mãe, eu sei que a mãe não tem, e se eu detectar, eu faço uma inferência que está vindo do feto. Funciona assim a sexagem fetal, funciona assim o RH também, que é a mesma coisa. Né? A mãe é RH negativa, ela não tem o gene. Se você detectar na corrente sanguínea, você sabe que o feto é RH positivo. Isso é muito utilizado no manejo da eritroblastose fetal em alguns países. Então, esse DNA fetal, ele é proveniente da placenta, e ele é, do ponto de vista físico, ele é muito diferente do DNA genômico, que você isola das células do sangue. Então, ele é um DNA altamente fragmentado. Vocês estão vendo lá, olha, são fragmentos pequenininhos, o pico é de 166 pares de base. Então, são fragmentos naturalmente muito pequenos, o que muda bastante a técnica de isolamento desse DNA e de análise desse DNA também. Tá? Isso é só para mostrar que tanto o DNA circulante plasmático que vem do feto, quanto o tumoral, ele tem essa mesma característica de um pico máximo de 166 pares de bases. Tá? Aqui já estamos olhando o DNA de células tumorais. E outra característica interessante é que todo o genoma fetal, da mãe também, e também da célula tumoral, está presente no plasma em iguais quantidades. Ou seja, não existe uma preferência, um enriquecimento para sequências do cromossomo 18 ou para sequências repetitivas. Não, o genoma completo está lá. Isso quer dizer que hoje, se eu quiser tirar o sangue de uma mulher grávida com 9, 10 semanas, eu poderia fazer todo o cariótipo da criança por essa análise desse DNA plasmático. Nós não fazemos hoje ainda por uma questão de custo, mas certamente isso vai evoluir para isso rapidamente. Tá? Então tá todo o DNA está lá. O que acontece é que para eu saber o que é fetal, nesse caso, como eu não tenho como a priori saber toda a característica do genoma da mãe,
eu teria que fazer o quê? Sequenciar a mãe, sequenciar o pai e, por subtração, obter o genótipo fetal. Tá legal? Isso é factível, foi isso que foi feito nesse trabalho, mas do ponto de vista de custo, ainda, obviamente, é muito caro. A biópsia líquida, então, ela começa, eu coloquei para vocês aqui aquele primeiro trabalho de 1977, e a partir daí esse dado fica adormecido na literatura até que começa-se a identificação do DNA fetal circulante. Quando começa a identificação do DNA fetal circulante, existe uma retomada desse conhecimento na área de oncologia e começa a ser explorado para, primeiro, a detecção de mutações pontuais no plasma, até a gente chegar no ponto final, o final onde nós estamos hoje, que é a execução de painéis complexos no plasma. Então, painéis de 20, 30, 40 genes no plasma do paciente com câncer. Aqui que eu trouxe para vocês. Então, para quem vem de banco de sangue como eu, né, isso aqui é uma bolsa de plasma e ela tem uma riqueza muito grande para os fins transfusionais. Então, eu uso isso para transfundir. Na verdade, o plasma, além de ser usado para fins transfusionais, ele é uma fonte das proteínas plasmáticas, os fatores de coagulação, albumina e imunoglobulinas. O plasma é o ouro líquido. 1 litro de plasma equivale mais ou menos a quase 1000 litros de petróleo. O plasma é muito valioso por causa da presença desses fatores que a gente não consegue produzir por via biotecnológica e ainda temos que usar plasma humano para fazer essa purificação, processo caro, demorado, etc. E em cima disso que vivem as pessoas que são coagulopatas dependentes de fatores de coagulação. Então o Brasil gasta por ano 1 bilhão e 200 milhões de reais só para comprar esses hemoderivados para os pacientes, em geral, os pacientes com alguma coagulopatia e outros dependentes crônicos de transfusão. Além disso, as imunoglobulinas também são ultra valiosas. A imunoglobulina para citomegalovírus, para hepatite B e etc. É muito valioso. Porém, uma gota de 100 microlitros de plasma tem mais valor hoje pela informação que ela carrega através do seu DNA do que tudo isso aqui que eu posso isolar daquela bolsa de plasma. Por que isso? Porque a partir desse DNA que está contido no plasma, eu posso fazer o sequenciamento genômico, eu posso fazer a biópsia líquida. O mercado de biópsia líquida agora, para 2020, já é de 20 bilhões de dólares. Tá? Esse é o mercado de testes feitos em cima da biópsia líquida. Uma coisa muito importante, para eu deixar claro para vocês, tem gente que usa esse termo biópsia líquida para qualquer coisa que eu possa detectar no sangue do paciente. Então, tem dois grandes, eu nem coloquei aqui um slide, mas tem dois grandes filões, vamos dizer assim, duas grandes maneiras de você lidar com isso. Uma é isso que eu estou falando para vocês, o DNA isolado, cell-free DNA, que está presente no plasma de todos nós, e enriquecido no paciente com câncer, e enriquecido para o feto da mulher grávida. Mas nós também temos células tumorais circulantes, CTCs. Então, tem gente que também chama a CTC de biópsia líquida, porque de fato ela é obtida a partir de uma simples amostra de sangue. Mas a análise da CTC, a captura da CTC é muito mais complexa do que o DNA dissolvido no plasma. Então, se num primeiro momento existiam testes baseados na purificação da CTC, hoje o DNA plasmático atropelou, porque ele é muito mais fácil, muito mais prático, mais rico e etc. para você utilizar. Então ainda vocês vão ver, tem empresas que vendem maquininhas para você purificar aquela CTC, para depois fazer um cariótipo, fazer algum outro teste molecular em cima da CTC. Mas a gente tem trabalhado muito mais e evoluiu muito mais. O DNA plasmático acabou sendo quase que um sinônimo de biópsia líquida. No caso da célula tumoral, da onde vem esse DNA plasmático? Ou nas células normais do nosso corpo? Ele é jogado no plasma através de 3 mecanismos: a apoptose, a necrose e a secreção. Quer dizer, a célula jogar certos fragmentos de DNA para fora, mas a célula não morre nesse caso. No caso das células tumorais, o principal mecanismo é por apoptose. A gente sabe disso porque a fragmentação do DNA é típica de uma célula apoptótica e não de uma célula necrótica. Tá? Mas o mais bonito, todas as alterações genômicas que estão presentes no tumor sólido estão presentes no plasma. Então, desde mutações pontuais, alterações no número de cópias, rearranjos, modificações epigenômicas como a metilação, tudo isso você vai encontrar no plasma. Então, isso já tem a demonstração aqui, lá em cima vocês estão vendo, por exemplo, mutações pontuais de Carras, de BRAF, ou fusões que você precisaria utilizar o FISH, você pode
detectar através do sequenciamento desse DNA plasmático e alterações do número de cópias aqui de ERB, por exemplo, o FLT3, também através do sequenciamento desse DNA presente no plasma. Todo tumor joga DNA para o plasma? Em princípio, sim, mas se você pegar um grupo de tumores, esse é um trabalho importante nessa área, vocês vão ver que não são 100% dos casos que a gente consegue detectar. Então, por exemplo, bexiga, colo retal, são ótimos, você vai encontrar em 100% dos casos DNA tumoral. Mas tumores do sistema nervoso central, por causa da barreira hematocefálica, é ruim a detecção. Tireoide, por algum motivo, também, pouca quantidade. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é uma questão de sensibilidade. Todos eles, em alguma escala, têm seu DNA presente no plasma, mas é que eu não consigo detectar com as técnicas atuais. Provavelmente isso vai melhorar, a gente deve melhorar muito esse índice de detecção. Um segredo básico de todas, que eu vou contar para vocês, mas vocês não podem contar para ninguém, de todas essas técnicas, é o volume inicial de amostra, que é básico, né? Quanto mais plasma eu pegar, melhor vai ser meu resultado. Tá? Então, por exemplo, as técnicas de NIPT, que é da análise do DNA fetal, usam 10 ml de sangue da mãe, que isso vira mais ou menos uns 5, 6 ml de plasma, e dali você isola o ácido nucleico total. Se você partir de 1 ml, você não consegue um bom resultado. E a mesma coisa é a questão da sexagem fetal. Então, tem laboratório que faz sexagem fetal a partir de 200 microlitros. Vai conseguir? Provavelmente, mas não vai conseguir pegar no estádio inicial da gravidez. Porque, obviamente, quando vai caminhando a gravidez, a quantidade de DNA fetal vai aumentando no plasma da mãe, porque aumenta o tamanho do nenê, aumenta a circulação materno-fetal, aumenta a placenta também. E a mesma coisa com a célula tumoral. Quanto mais célula tumoral tiver, mais DNA tumoral livre vai ter no plasma, mais fácil vai ser a detecção. Então, aqui esse é um trabalho bem interessante, porque ele compara, na mesma amostra, qual foi a sensibilidade utilizando o DNA tumoral, utilizando as células tumorais circulantes e o marcador proteico clássico de câncer de mama, que é um CA15-3. Então, nas mesmas amostras, vejam a diferença de valor diagnóstico. Né? O ctDNA muito melhor, e ainda que a purificação de CTCs para câncer de mama é boa, em outras comparações, próstata e etc., essa diferença é muito maior. Opa. Já falei para vocês. Então, aqui, o que é importante? A parte pré-analítica, e por isso foram desenvolvidos uma série de tubos que são especiais, são chatos, que conservam o DNA circulante. Porque qual é a questão aqui? Pensa um pouquinho. Qual a diferença de plasma e soro? O soro eu vou deixar coagular o sangue antes de centrifugar. Nesse processo de coagulação, alguns leucócitos vão lisando naturalmente e liberando o DNA genômico em grande quantidade para o plasma, ou para o soro, no caso. Então, você tem um enriquecimento para um DNA que não te interessa, tanto no caso da grávida, quanto no caso do paciente com câncer. Então, esse tubo, qual que é a intenção desse tubo? É, primeiro, separar o mais rápido possível o plasma, e segundo, evitar que o DNA que vai sofrer lise dos leucócitos e a própria DNase, que pode vir de lá, atue sobre o DNA circulante, dilua aquele DNA circulante. Entendeu? Ficou claro? Então, essa é a intenção desses tubos específicos de coleta. Agora, se você for fazer o teste imediatamente, você não precisaria desse tipo de tubo, mas nós somos um laboratório de apoio que vai receber a amostra do Brasil inteiro. Eu preciso garantir que não tenha degradação ou, o mais comum, um empobrecimento do DNA tumoral em relação à proporção do DNA normal do hospedeiro, e isso me baixa a sensibilidade do meu teste. Então, essas etapas são super importantes. E depois tem uma terceira etapa, que é a etapa de separação daquele ácido nucleico circulante. Então, existe uma série de kits também, e aqui que eu digo que é muito diferente dos kits que trabalham com DNA de alto peso molecular, DNA genômico. Aqui você precisaria, ou deveria ter, métodos que levam em consideração que esse DNA é altamente fragmentado, porque eu posso perder ele em colunas de afinidade, em colunas de sílica, em métodos de precipitação também, se eu não considerar que ele é muito pequenininho. Então, no final, a técnica do laboratório vai ser definida muito por toda essa parte pré-analítica, quase tão importante quanto a parte analítica propriamente. Tá? E aí é que essa questão de apoio, por exemplo, é muito importante que isso seja observado, senão a gente vai ter problemas. E o problema aqui é o falso negativo, que é um problema grave. Tá? Existe uma série aqui eu estou colocando só para melanoma, mas uma série de métodos para você fazer a análise pós-extração de DNA.
seja PCR, seja NGS, seja PCR digital e etc. A grosso modo, isso pode ser olhado da seguinte forma. Quanto maior sensibilidade eu quero, eu vou trabalhar com metodologias que detectam... Estou falando da forma errada. Depende da complexidade da análise. Se você está buscando mutações pontuais, você pode trabalhar com métodos que olham para a mutação pontual, PCR digital, PCR em tempo real. Se eu estou querendo olhar um grupo grande de genes, eu vou ter que trabalhar com sequenciamento. O sequenciamento, portanto, ele é de maior complexidade. Eu consigo olhar para muitos genes simultaneamente. Enquanto que os métodos pontuais são para maior sensibilidade. Qual a situação clínica que eu vou querer um, qual a situação clínica que eu vou querer outro? Claramente, no momento do diagnóstico, que a gente tem trabalhado com tecido, a gente prefere utilizar o sequenciamento mais amplo, dá mais possibilidades terapêuticas para o médico, etc. Quando eu já sei qual é a mutação que eu quero buscar, eu vou trabalhar com métodos que olham diretamente para aquela mutação pontual com a maior sensibilidade possível. Tá certo? Então, por exemplo, esse é um ensaio bem interessante para câncer de pulmão, que pode, na verdade, ele tem sido chamado de pancâncer, porque hoje não interessa tanto qual é o órgão que está sendo acometido pela neoplasia, mas qual é o perfil mutacional dessa neoplasia, uma vez que as medicações são específicas para as mutações e não mais para... Eu não estou tratando mais câncer de pulmão, eu estou tratando câncer que tem mutação de EGFR. Eu não estou mais tratando câncer de pâncreas, eu estou tratando câncer que tem a mutação de BRAF. Por quê? Porque a medicação é para quem tem a mutação de BRAF, independente do órgão acometido. Então, a partir do momento que eu faço sequenciamento de vários genes, que a gente usa o conceito de actionable, ou seja, para o qual existe uma droga direcionada para isso, quanto mais... E ele pode ser usado para vários tipos de câncer diferentes também. Esse é um teste para ser feito no plasma, portanto a sensibilidade não é tão boa, mas ele cobre uma gama bastante grande de genes que você pode ter alguma intervenção clínica. Então, a biópsia líquida, ela está sendo vista como uma ferramenta que vai acompanhar a jornada do paciente com câncer, desde o rastreio da detecção precoce até todos os momentos do tratamento. Então, coloquei aqui nos diversos momentos qual é a melhor aplicação para a biópsia líquida. Mas, hoje, o que se faz é principalmente para isso aqui a nível de rotina de laboratório. Detecção de resistência a drogas, e é isso que eu estou chamando de companion diagnostics. É exatamente isso que a gente está falando. Você tem que ter um teste para poder utilizar a droga. Isso está na bula da droga. Eu só posso dar aquela medicação para o meu paciente se ele tiver ou não tiver a determinada mutação. Só que qual que é a vantagem aqui? Tanto aqui quanto aqui, eu não preciso mais biopsiar o paciente para isso. Imagina uma biópsia de pulmão complexa, tem alto risco de infecção, de complicações, biópsia de próstata, etc. Não, eu tiro uma amostra de sangue. Se tiver aquela mutação presente no plasma, a inferência que aquilo está vindo do tumor, eu já vou usar a medicação diretamente. Isso já está aprovado pelo FDA desde 2016. Tá? Para uma específica, que é EGFR, e os inibidores de TK, tirosina quinase, para tratamento de câncer de pulmão, mas isso vai ser expandido para vários outros tipos de tumores também. Então, a necessidade de biópsia vai cair muito. Tá? E é um processo análogo ao que a gente viu em relação à coleta de líquido amniótico e bivilosidade coriônica para conhecimento da genética fetal, em que a partir do momento que apareceu o NIPT, o negócio caiu lá embaixo. Então, os patologistas não gostam muito, né, que a gente fala isso, mas é verdade, a necessidade de biópsia ela vai diminuir muito. Provavelmente, hoje, ninguém vai prescindir da biópsia no momento inicial do diagnóstico, porque o tipo histológico ainda é super importante, outras características que o médico, o patologista precisa olhar e dar. Mas no monitoramento, provavelmente cada vez menos biópsia no monitoramento. Então está aqui, né, eu coloquei para vocês, essa é a grande utilização hoje, tá? E esse é um exemplo de como isso tem sido utilizado. Então, câncer de pulmão, não pequenas células, você faz um primeiro sequenciamento para conhecer a genética desse tumor. Isso é procedimento padrão, tá? Inclusive a ANS também cobre já. Foi encontrada uma mutação que dá suscetibilidade ao tratamento com TKI, que é muito efetivo. Então, você inicia o tratamento com TKI. O DNA tumoral cai lá embaixo, tá certo? Olha lá.
essa mutação vai desaparecendo do plasma do paciente. Quando começa a aparecer uma segunda mutação, já é sinal que apareceu resistência. Então, você já muda a medicação, imediatamente essa mutação cai e, no final, depois você... Isso faz parte do processo tumoral, quer dizer, a gente não consegue eliminar a resistência, mas postergar a resistência, basicamente, com uma droga de primeira geração, entra com uma de segunda geração e assim por diante. Mas o que é interessante aqui é que uma simples coleta de plasma, eu antecipo em meses a resistência. Em meses, vocês sabem, esses pacientes, nós estamos falando de ganho de sobrevida de 1 ano, 2 anos. Então, meses faz muita diferença, tá? Muita diferença. Essa é uma outra situação interessante, o que se chama de pseudoprogressão. Então, você tem um paciente com câncer que você tratou e, através do método de imagem, você vê uma massa lá. E você não sabe se aquilo é uma massa tumoral que voltou ou o que se chama de pseudoprogressão, que, na verdade, é a infiltração de linfócitos dentro da massa tumoral, uma resposta imune. Então, você não consegue, na imagem, diferenciar isso. Mas no DNA circulante é claramente diferente. Na pseudoprogressão, eu tenho redução do DNA circulante, enquanto que na progressão verdadeira eu tenho um aumento. Isso é bem importante no monitoramento de alguns tumores que têm essa característica de imagem, de confusão em relação à progressão. Esse, no caso, é o melanoma metastático. E os tecidos? Então, a gente usa a biópsia líquida para plasma, basicamente, mas, na verdade, todos esses líquidos cell-free, que não têm células, você encontra DNA livre de células. Então, por exemplo, tumores do sistema nervoso central, você pode utilizar o líquor, que é o mais interessante, para fazer, e você vai encontrar lá, além das células tumorais, eventualmente, mas uma quantidade maior de DNA livre de células. Para cabeça e pescoço, tem se utilizado saliva. Né? Trato respiratório, você pode usar efusões pleurais, embora o plasma funcione muito bem para o trato respiratório, dado o seu grau de irrigação e etc. E no trato urinário, a urina. Então, a urina tem sido utilizada para fazer biópsia líquida, vamos chamar assim, de tumores do trato urinário, bexiga, rim e etc. É uma excelente fonte de DNA, fácil obtenção, mas a urina não é um fluido muito bom para fazer amplificação de DNA. Tem muito inibidor, o pH é ruim. Então, a urina, às vezes, não funciona tão bem. E um outro aspecto muito interessante da biópsia líquida é o que a gente chama de heterogeneidade tumoral. O que é a heterogeneidade tumoral? A heterogeneidade tumoral é porque o tumor, embora ele possa ter uma origem clonal, num determinado momento, quando ele se torna clinicamente perceptível, você tem um conjunto de células que são diferentes do ponto de vista genético. Elas começaram iguais e foram se diversificando, dada a alta taxa de mutação e a taxa de erro da replicação da célula tumoral. Então, o que está mostrando aqui? Que na mama, ao fazer a biópsia da mama, você conseguiu identificar 2 tipos de células com mutações, as azuis e as verdes. Só que, nesse momento, essa paciente já tinha uma metástase no fígado pequenininha, que tinha azul e as verdes, mas ela já tinha o laranja, a mutação laranja, que no plasma você enxerga. Mas no tecido, se você não tiver a amostragem daquela célula laranja, você não enxerga. Então, na verdade, o que a gente tem visto é que quando você faz a comparação tecido-plasma, muitas vezes você acha mais mutações no plasma do que no tecido. Então, isso ainda é um pouco confuso, porque toda a tradição é trabalhar com as mutações identificadas em tecido. De repente, você fala, olha, estou achando uma coisa aqui que não está no tecido. Quem é que vai tratar baseado na informação do plasma? Os protocolos clínicos hoje, vários, estão procurando validar a biópsia líquida usando o tratamento com a informação do plasma e não do tecido. Tá? E aí a gente vai ter essas respostas em breve, mas o que tem sido publicado tem mostrado claramente que o que está no plasma está no tecido, sim, e que pode, então, e que a resposta é muito boa quando você utiliza a informação do plasma. Então, essa é a ideia, é que o plasma seja melhor do ponto de vista da heterogeneidade tumoral do que o próprio tecido, permitindo você antecipar ou identificar a presença de mutações que na amostragem tecidual, às vezes, você não, na biópsia, você não consegue coletar. Prognóstico. Então, claramente, isso faz todo sentido. Quem tem mais DNA tumoral no plasma tem mais tumor. Carga tumoral maior, prognóstico pior. Olha aqui em câncer de mama. Os pacientes que tinham mais DNA tumoral, um prognóstico muito pior do que as que tinham menor quantidade de DNA tumoral. Então, eu estava falando para vocês companion diagnostics, eu estava falando de heterogeneidade tumoral, agora nós estamos falando de prognóstico. Então, isso não tem nenhuma relação direta com o tratamento, mas ao médico dosar,
Se ele puder saber se aquela paciente tem muito ou pouco, ele vai pensar se precisa de quimioterapia adjuvante, se ele precisa fazer alguma outra coisa, acrescentar alguma outra coisa, porque o prognóstico daquela paciente é ruim. Então, é um marcador simples, na verdade, mas que dá muita informação clínica em termos de prognóstico também, que é uma coisa que falta muito em todas as neoplasias, marcadores de prognóstico. E, finalmente, pessoal, o sonho dourado, tá? Que eu vislumbro que nós estamos perto disso, que é a detecção precoce. Então, esse é um trabalho, todos são trabalhos recentes, em que o que ele está mostrando aqui, que as pessoas que saudáveis, ou com tumor de mama, ou com tumor de pulmão, ou com tumor de ovário, ou colo retal, tem mais ou menos a mesma quantidade de DNA, que é claro, os com câncer tem mais DNA do que as pessoas normal. Estamos falando de DNA em geral, que nem eu mostrei para vocês no trabalho de 1977. Quando eu uso a fração alélica, que é quanto eu estou achando de mutação, obviamente, que os saudáveis não têm, e aí você vai vendo diferentes tipos de tumores, níveis mais altos de fração alélica. Bom, esse trabalho foi feito com pacientes com tumores ressecáveis, né, early stage, em estadios 1, 2, 3 e 4. Vocês vejam aqui que existe uma tendência, conforme o estadio maior, de você ter maior carga tumoral, mas o mais importante desse trabalho é que, fazendo essa análise com um grupo de genes, porque acho que isso também é importante ficar claro para todo mundo. Quando eu falo DNA do tumor de mama, do que eu estou falando? Eu só consigo saber que eu estou dosando o DNA do tumor de mama, eu preciso de uma coisa, um marcador. E isso você pode não ter em todos os tumores. Então, qual é o marcador do tumor de mama? Tem uma série de mutações, BRCA, para os tumores de origem hereditária, ou outras mutações dos tumores de origem somática. Se eu não souber a priori qual é aquela mutação que tem naquele tumor, eu não consigo fazer todo esse trabalho. Eu só consigo fazer isso aqui, que é muito básico e pode até ter uma aplicação, mas é muito básico. Então, a gente precisa ter o quê? Um perfil das mutações que estão presentes no tumor inicial. Isso pode ser feito pelo plasma, mas pode ser feito pelo tecido no primeiro momento, uma vez que a biópsia é imprescindível para as outras questões. Aí, quando eu identifiquei aquelas mutações, são elas que eu vou seguir na biópsia líquida, tá certo? E o que eles mostraram nesse trabalho é que 62% dos tumores de mama, pulmão, ovário e colo retal, em estadio 1 e 2, onde você tem quase 100% de cura, foram detectados através da biópsia líquida. Então, a gente começa a vislumbrar a possibilidade da gente fazer rastreio de câncer com amostra de sangue, com uma sensibilidade muito maior de todos esses marcadores proteicos que a gente utiliza, como o PSA, como o CEA, como o CA15-3, que são bons marcadores, mas a gente está falando de um outro nível de sensibilidade. Aqui é um trabalho que saiu esse ano, que é o Cancer-Seq, que já é um nome que foi batizado, que é uma junção da biópsia líquida com os marcadores proteicos clássicos. E aí ele mostra que ele conseguiu diagnosticar, então, 100% dos casos de câncer de ovário, fígado e etc. Tá? Então, esse trabalho realmente está tendo um impacto muito grande. Não é um teste ainda disponível comercialmente, mas é um caminho. E o que ele mostra, porque a grande pergunta nesse caso, ok, a sensibilidade aparentemente é muito boa. Claro que a gente precisa conhecer a genética dos tumores primeiro. E a especificidade? O que eu faço com uma pessoa normal que eu identifico essas mutações no plasma? Como vocês sabem, todos nós temos as mutações de câncer aparecendo todos os dias no nosso corpo. Só que ele é eliminado naturalmente pelo nosso sistema imune, a gente não percebe a presença dessas mutações. Então, se o teste for muito sensível, vai começar a pegar a gente saudável. Então, isso é uma coisa muito importante, a especificidade do teste. O que eles mostram aqui, olha, a especificidade foi de 99%. 7 dos 818 controles saudáveis foram positivos no screening. Eu não queria ser um desses 7, com certeza. Tá? E eu já estou finalizando, mas esse é um trabalho muito bonito de aplicação em saúde pública. Isso foi feito na China, recentemente, em Hong Kong. Lá eles têm uma incidência muito alta de um tumor, que é o carcinoma de nasofaringe. O carcinoma de nasofaringe ele é causado por um vírus, Epstein-Barr. Lá. Então, todos os tumores, todos os carcinomas de nasofaringe têm DNA do vírus Epstein-Barr, inclusive no plasma. Ele pegou lá um grupo de 20 mil pessoas, sem nenhum fator de risco, população de Hong Kong, fez screening para a presença do EBV, o vírus do Epstein-Barr, no plasma dessas pessoas. Dos 308 que foram positivos, 34
tinham o carcinoma de nasofaringe detectado. Tá? Então, isso é um valor preditivo positivo muito alto. E esses tumores foram detectados em estadio precoce. E foi feita a intervenção. E você conseguiu curar essas pessoas num momento muito early, muito no começo do desenvolvimento da neoplasia. E como eles seguiram, fizeram provas de imagem, etc., teve um caso de um carcinoma de nasofaringe que o método não detectou. Então, sensibilidade bastante alta e especificidade muito boa também. Teve 274 falsos positivos nesse universo de 20 mil pacientes. Tá? Então, olha só, valor preditivo positivo para câncer de 11%. Não existe nenhum teste para câncer que tenha esse valor preditivo positivo de 11%. Quando se aplica numa população normal, não numa população com suspeita de câncer. Nós fizemos um trabalho muito parecido, acho que alguns de vocês aqui, quem trabalha com câncer de colo de útero, vamos lembrar que câncer de colo de útero é ainda mais interessante. Primeiro porque um número muito maior de mulheres tem câncer de colo de útero. Segundo que 100% dos casos de câncer de colo de útero são causados por papilomavírus. Então nós fizemos a mesma coisa, um trabalho entre o Instituto do Câncer de São Paulo e o Hospital de Câncer de Barretos. Nós pegamos as mulheres com câncer, pegamos o plasma, identificamos a presença de DNA de HPV. 60% tinham DNA de HPV no plasma antes do tratamento. Deveria ser 100%, como eu comentei com vocês. Provavelmente é um problema de sensibilidade, porque todos esses tumores tinham DNA de HPV, a gente fez isso, inclusive, no trabalho. Só consegui detectar em 60% no plasma, porque provavelmente as outras tinham menos, uma quantidade menor. Ok. No pós-tratamento, a gente foi seguindo essas mulheres com biópsia líquida. 30 delas foram positivas em algum momento no pós-tratamento, e 80 delas foram sempre negativas no pós-tratamento. Olha o que acontece com a sobrevida. Essas são as negativas para o DNA de HPV no plasma, essas são as positivas. Então, é um teste simples e que me permite avaliar prognóstico, recorrência. Não existe nenhum método para você saber quando uma paciente que teve câncer de colo de útero vai ter recorrência da doença. A recorrência é observada quando ela volta lá e fala: doutor, estou sangrando, doutor, estou com dor nos ossos, doutor, não estou respirando. O tumor já voltou com tudo. Então, o que se faz? Não se faz nada, nenhum tipo de monitoramento. Essa é uma maneira de você monitorar. A hora que aparece o DNA do HPV no plasma, o tumor está lá de volta, com certeza, em algum lugar do corpo da paciente. Então, em resumo, as diferenças entre a biópsia líquida e a cirúrgica sólida. Um é invasivo, outro não invasivo. Essa informação é limitada ao sítio da biópsia, como eu falei para vocês. Aqui eu tenho a heterogeneidade tumoral completa. Aqui demora mais tempo para a pessoa se recuperar do procedimento de biópsia. Aqui muito menos tempo. O custo aqui é muito alto, aqui é muito baixo. É aqui que a gente tem que trabalhar com as seguradoras, para todo o sistema de saúde. Esse é um método que economiza recursos para o sistema de saúde. É mais conveniente para o paciente, dá mais informação. O teste pode parecer caro, mas se você colocar na conta geral, se for bem feita, é certamente custo efetivo. Tá? E esse é um teste que eu preciso de um patologista para observar. Isso é uma análise automatizada que você coloca no equipamento e sai a análise do outro lado. Finalizando, eu queria só salientar que o DNA circulante livre de células está mudando o laboratório de diagnóstico e está entrando com toda a força. Eu falei para vocês em medicina fetal, falei para vocês em câncer, mas na verdade, assim, todos os processos inflamatórios levam à presença de DNA em maior quantidade, DNA circulante livre no plasma. E isso está sendo explorado em múltiplas situações. Sepsis, pré-eclâmpsia, envelhecimento. Eu tenho um projeto que a gente está analisando em doadores de sangue. Conforme a pessoa envelhece, ela tem mais DNA livre no plasma, como um marcador de inflamação, que a gente sabe que a idade, na verdade, é um processo inflamatório também. Esse é um uso muito interessante na rejeição do transplante cardíaco. Então, se eu começo a encontrar DNA do órgão transplantado aumentado no plasma, eu sei que o coração transplantado está sofrendo. Ele permite antecipar a rejeição cardíaca em meses, o que faz muita diferença no transplante cardíaco. Como é que a gente vê rejeição no transplante cardíaco? Biópsia. Aqui não, pelo plasma eu sei que o órgão está sendo rejeitado e obviamente isso serve para rim, para qualquer outro órgão sólido transplantado. Isso é muito fácil de fazer, porque no transplante cardíaco eu sei o HLA do doador e do receptor. Então eu já sei o que eu vou buscar lá no plasma do cara, 2 ou 3 marcadores de HLA que eu sei que eles são diferentes, por exemplo. Tá? Ou homem e mulher, ou qualquer coisa assim. E esse é o último.
finalizando, a gente tem uma área da medicina genômica que estuda os fenômenos que a gente chama de epigenéticos, ou seja, aquilo que não está escrito na letra do DNA, mas que tem alguma influência no processo de diferenciação celular ou de crescimento, etc., que é o que a gente chama de epigenética. Então, são modificações que são colocadas no DNA depois que a gente nasce. Então, isso a gente não vai transmitir, mas ele vai alterar a nossa vida. E a epigenética é entendida como a maneira como o DNA interage com o meio ambiente. Tá? Então, por exemplo, mutações introduzidas por luz ultravioleta. Mutações não é um bom exemplo porque introduz uma quebra no DNA, mas uma série de processos, principalmente de metilação, alteram a expressão dos genes, são essas modificações que a gente chama de epigenômica. Então, hoje a gente tem o quê? A gente tem um catálogo chamado metiloma, que me fala em cada órgão do nosso corpo qual é o padrão de metilação dos genes. Porque vamos pensar, todas as nossas células do nosso corpo são iguais em termos de conteúdo de DNA. Então, por que algumas células, o fígado produz albumina, o olho produz rodopsina e a pele produz queratina? É porque você tem a expressão desses genes na pele que você não tem no fígado, que estão bloqueados. Esse mecanismo de bloqueio se dá através de mecanismos epigenômicos. Tá? Então, a gente conhece isso. Normalmente, a metilação é o mecanismo mais comum e mais conhecido. Os genes que estão metilados, eles estão adormecidos. Quando ele não está metilado, ele está expresso. Então, o que isso aqui está mostrando? São 6 regiões do gene da insulina que estão expressas no pâncreas, nas células beta do pâncreas, tá certo? É isso que vocês estão vendo aqui. Então, são esses marcadores que não estão expressos no sangue e nos outros órgãos também. Tá? É a metilação das células beta do pâncreas. Bem, quando você vai analisar no DNA livre circulante a presença desses padrões de metilação, você vai encontrar eles em pacientes, por exemplo, com diabetes tipo 1. Por que eu estou falando isso para vocês? O que está acontecendo no paciente com diabetes tipo 1? Destruição das células do pâncreas pelo processo autoimune, liberação de DNA dessas células para o plasma. Se eu consigo mapear via esse processo de metilação, eu consigo não só saber se tem ou não tem mutações, como eu comentei com vocês, mas de onde está vindo aquele DNA. Então, pensa isso no câncer para fazer um diagnóstico. Eu sei que tem uma mutação, agora eu consigo dizer de que órgão está vindo essa mutação, porque eu consigo mapear. Então, a biópsia líquida também está avançando para isso, para o mapeamento da origem tecidual do DNA circulante. Tá? Que é esse tipo de demonstração aqui, por exemplo, câncer de cólon. Quanto mais vermelho, maior é o acerto dessa técnica. Né? Então, eles conseguiram pegar os pacientes com câncer coloretal, mostrando que o DNA circulante vinha do DNA vinha do colo. Ou seja, as células tumorais ainda têm também o padrão de metilação da sua origem embrionária, né? Ou diferenciada. Aqui pulmão e aqui como controle sangue normal, mostrando o padrão de metilação do sangue normal dos pessoas saudáveis. E outra área que a gente está se dedicando muito aqui no Álvaro, na DASA, é a utilização também desse tipo de conhecimento do DNA circulante no plasma para diagnóstico de doenças infecciosas, que isso quase não se fala. Então, seria biópsia líquida para doenças infecciosas. Então, se eu pegar o plasma, aquele DNA circulante no plasma, fizer um sequenciamento cego e peço para o computador, me tira tudo que é humano, tudo que não for humano, de algum outro lugar está vindo. Esse é o que a gente chama de metagenômica. Então, ele vai me mostrar todo o componente infeccioso presente no corpo da pessoa, num processo infeccioso que vai estar jogando pequenas quantidades de DNA no plasma. Então, o computador é que vai contar para a gente o que tem naquele paciente. Isso está revolucionando o diagnóstico das doenças infecciosas, porque até hoje, como é que funciona a cabeça do médico? Por favor, veja se tem o anti-HIV, veja se tem o anti-HCV, veja se tem o PCR para hepatite B, veja se... Agora, a gente vai fazer a análise e nós vamos contar, olha, tem isso e tem aquilo. E isso faz com que, normalmente, quem procura acha. A gente vai começar a encontrar muito mais coisas e aí vem a questão clínica. O que é que tem relevância do ponto de vista clínico do que não tem. Então, não adianta a gente só emitir um laudo falando que tem E. coli, lactobacillus e Trypanosoma cruzi no plasma daquele paciente. Qual é a relevância disso? Qual é a epidemiologia? Então, tem que passar por uma curagem, assim como o laudo de biópsia líquida passa por uma curagem do oncologista, o laudo da metagenômica tem que passar pelo infectologista também, senão a gente vai fazer besteira. E a gente está trabalhando forte para lançar esse teste ainda esse ano agora aqui no Brasil,
No primeiro momento, a aplicação é para pacientes graves com sepsis, porque ali é uma loucura para você identificar qual agente que está presente, às vezes infecções fúngicas profundas. Faz sentido porque o tratamento é muito caro, por exemplo, antifúngicos de última geração são muito caros, e às vezes você está usando aquilo para um paciente que não tem uma infecção fúngica porque você não consegue fazer o diagnóstico. Então, o grande desafio é fazer isso dentro do TAT que seja importante do ponto de vista clínico, porque não adianta eu soltar daqui uma semana, o paciente já morreu, eu vou ficar sabendo que ele morreu porque ele não recebeu um antifúngico, porque isso não foi diagnosticado. Então, tem que ser 24 horas para fazer todo o processo de NGS. Esse é um desafio grande. Bom, finalmente, isso é o que nós temos hoje para oferecer para vocês em termos de biópsia líquida, para pulmão, pulmão e cólon, melanoma, e aquela que eu falei para vocês, actionable, que seria para múltiplos tumores, então, desde que o médico depois tenha um entendimento, claro que no laudo sai isso, olha, foi encontrada uma mutação de KIT, para isso existe a medicação tal, embora eventualmente ela não esteja sendo usada para essa neoplasia que você está usando, certo? Essa é a linha de raciocínio. Bom, tudo isso, uma amostra de plasma, de sangue do paciente, que não precisa de preparo, nenhum tipo de restrição, contra nenhum tipo de medicação, estadio, nada disso, certo? Essa é a última. À disposição para as perguntas. Tá? Ninguém quer fazer pergunta, comentário, por favor? Fala. O que eu percebo é a dificuldade desse teste, a saída, é o conhecimento do próprio médico, porque o teste está disponível, mas a gente não tem procura, não tem demanda. Bom, isso é toda a medicina genômica, né? Sem dúvida que uma coisa que nós, no laboratório, vamos ter que enfrentar, e juntos, para isso que serve a SBPC e outras organizações de classe, é a educação. A genômica toda é uma área muito nova, e não adianta nada a gente avançar para caramba no laboratório e depois ficar com a máquina parada esperando, porque... Então, se a gente não andar junto, a gente só permite esse avanço para um número muito pequeno de pessoas que trabalham com médicos de elite. Não é essa a nossa vocação da DASA, nós fazemos exame para a massa, a gente atende milhões de pessoas, e eu acho que também é muito mesquinho você ter um exame maravilhoso que não pode ser colocado à disposição das pessoas. Então, o trabalho educacional é fundamental. Nós fazemos eventos como esse para tentar promover, seja de forma para clientes, mas também para a classe médica em geral, colocamos na internet, com certeza vocês também no SEBIN fazem isso, e é uma luta diária, isso aí de a gente levar informação, discutir, promover eventos, então todo mundo aqui tem esse papel de multiplicar. Uma coisa muito importante são os médicos prescreverem, porque conhecem o valor disso aqui, a Pharma é um parceiro importante nisso, que a Pharma é interessada, porque afinal vem deles essas medicações, mas uma hora a gente vai desmamar da Pharma, porque esses testes vão ser mais abrangentes, e aí a Pharma não tem diretamente interesse em sequenciar genes para o qual ela não tem o medicamento. Então, uma hora espero que isso aconteça. O outro parceiro importante são as fontes pagadoras. Então, as fontes pagadoras precisam ser cada vez mais educadas para os estudos de custo-efetividade. E isso é um pouco complexo ainda, mas isso é um caminho que outros fizeram. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, 60% dos NIPT são cobertos pelos planos de saúde. O Canadá, o governo, toda mulher grávida no Canadá faz NIPT hoje. Não é porque eles estão rasgando dinheiro, é porque isso é custo efetivo. E aqui também é a mesma coisa. Isso é custo efetivo. Biópsia líquida é custo efetivo, não tem dúvida nenhuma. Agora, é natural, o cara trabalhou 20 anos trabalhando com uma formação que está no tecido, até ele ter confiança, que, né, não basta às vezes ele ler paper, não basta a gente falar, ele tem que ter a sua experiência pessoal com a tecnologia e ver que aquilo funciona. Então, tem isso também. Então, às vezes, assim, os oncologistas jovens vão ser aqueles que vão prescrever mais do que aqueles antigos. A gente vê isso em uma série de substituições de tecnologia, funciona igual. Por exemplo, que eu falei ontem do rastreio de câncer de colo por HPV, ao invés de citologia, está mais do que provado e publicado que isso funciona, mas você vê que no Brasil não é uma realidade. Então, isso não é uma realidade. Mas por quê? Não é falta de conhecimento, às vezes é um bloqueio em relação à própria experiência dos médicos, no caso dos ginecologistas. Tá legal, gente? Tem um e-mail aí, qualquer dúvida é só escrever para mim também, tá bom? Obrigado.